entres em tua casa de oração. Estamos aqui, ó Pai, buscando o teu Santo Espírito. E que o Senhor possa trabalhar em cada vida, Pai, aqui presente, usando o teu servo e através da sua palavra. Abençoa esse culto, abençoa cada um que aqui está, Senhor amado, e a cada um que nos assiste, Pai. E em nome de Jesus, que a palavra seja poderosa para cada coração aqui presente, que nos assiste. Abençoa, Senhor amado, o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode sentar. Irmãos, abram sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53, verso 1. Todos encontraram? Isaías 53, verso 1. Um grande profeta do Senhor, homem que lutou por seu povo e lutou por Israel através da sua bendita palavra. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E aquilo que ele profetizava acontecia. Um profeta usado, ousado, corajoso, em um tempo difícil, em tempos de guerra, tempos de rebelião, tempos de um povo de Deus teimoso e rancoroso. Mas Deus escolhe um homem improvável. Ele estava ali profetizando em torno de 750 anos antes do Senhor Jesus. E a profecia do capítulo 53, ele fala de algo muito importante, que era sobre o futuro que estava por vir, do sofrimento vicário do nosso Senhor Jesus. Um homem que pregava o tempo inteiro, alertando o povo de Israel contra os perigos, contra os pecados do seu povo, corrigindo, exortando, animando, para que eles permanecessem nos caminhos do Senhor. Ele alertava o povo sobre a conduta que eles passavam. Era uma conduta de um povo teimoso, rebelde. Era um tempo de guerra. A Síria, países cercavam o tempo inteiro Israel. Não era apenas ameaças, mas era algo real. E era uma palavra profética alertando o povo antes da chegada da escravidão na Babilônia. Era um homem forte. E o Espírito Santo de Deus usou apenas o que está escrito no verso 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço? Amém? A quem foi revelado o braço do Senhor? Sabe, irmãos, esse alerta que Isaías estava pregando naquela época era uma preocupação constante pelo povo. Acorda, povo. Os dias são maus e difíceis. E como anda a conduta do seu coração? Rebelde,
altivo, cheio de rancor, raiva, inveja, soberba ou talvez avareza. Mas ele queria um povo voltado para o Senhor. Essa mesma preocupação e declaração que as fez em 53, no verso 1, também foi algo revelado pelo Senhor em João, no Evangelho de João, no capítulo 12, 37. Eu vou ler para vocês não precisam abrir. Mas o João, cheio do Espírito Santo, aquele que observava o caminhar de Jesus, ele declarava em João 12, a partir do 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Para que se cumprisse a profecia da palavra de Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, e endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, e até muitos dos principais que estavam lá, creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Porque aqueles homens judeus, está escrito no verso 43, amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nunca houve uma expansão tão grande do Evangelho em toda a terra. Apesar de toda a perseguição do inimigo, a igreja continua firme e crescendo. Mas como há um crescimento, será que temos observado de que forma tem sido realizado esse crescimento? Como seria bom ver essa igreja totalmente repleta, a começar do Espírito Santo de Deus abençoando todo o seu povo. Mas primeiramente, Deus requer de um coração contrito e quebrantado. Como anda o mundo gospel atual? Certa vez eu recebi um convite a levar uma mensagem na igreja Assembleia de Deus, no Benedito Bentes. Pastor, um homem de Deus, um servo. Em paralelo, ele trabalha como cozinheiro. Pastor Múcio, como também a igreja, os irmãos, através dos dízimos e ofertas, também abençoou aquela igreja naquele lugar com cadeiras novas. E eu tive o privilégio de entrar numa igreja pequena, simples, uma rua tomada por lama. E como eu vi aqueles crentes chegarem à igreja com um coração alegre, montado numa bicicleta barra forte, trazendo a sua esposa no bagageiro e o seu filho na barra entre a bicicleta e o guidão. E o pastor disse: Sandro, vamos à porta para receber os irmãos. Uma igreja pequena, no máximo 80, 70 membros. E cada crente que chegava me dava um abraço, um elogio. Seja bem-vindo, meu irmão. Como é bom ver o senhor aqui. E eu observando tudo aquilo, eu disse: meu Deus, eu vim trazer a palavra, mas a igreja está trazendo uma palavra para mim. Deus, Ele trabalha na vida dos crentes o tempo inteiro, no da observação. Eu levei uma mensagem naquele lugar e foi uma bênção, porque Deus usou não somente o seu servo, mas as pessoas que ali estavam.
Ao final do culto, o pastor me procurou e disse: Sandro, a gente pretende fazer um evento na igreja, porque a gente tinha se comprometido a pintar as paredes da igreja, renovar a iluminação, as cadeiras já estavam lá, uma bênção. Ele disse: vamos fazer um culto de ação de graça diferente. E eu vou convidar uma cantora gospel que tem aqui na cidade. Ela está, olha, arrebentando, está com sucesso. Convide, pastor, vai ser bênção. Falei com ele uma semana depois. Mas aquela cantora gospel, cheio do fervor, da glória de Deus, do esplendor, oh aleluia, disse: pastor, quantos membros tem na sua igreja? Ele disse: 70. Ele disse: tem condição de vender um DVD pelo menos para cada um? Porque eu vou levar uma quantidade de DVDs para vender, uma quantidade de CDs, e alguns livros, e algum material, e ainda também o senhor tem que bancar com o meu transporte de ida e volta, e é uma oferta pré-determinada que ela já disse qual era o valor. Ela disse: minha irmã, é uma igreja pequena, humilde, e o que a gente quer aqui é apresentar uma reinauguração da igreja, porque ela está sendo pintada e reestruturada. Mas obrigado, minha irmã, vamos aguardar uma nova oportunidade. Quem perdeu a oportunidade foi a cantora gospel. Quem perdeu a oportunidade foi ela de estar junto com os irmãos, se humilhando na presença do Senhor, glorificando a Ele de forma verdadeira, com o coração quebrantado diante do Senhor. Mas esse é o mundo gospel. Comanda o nosso coração, movido por esses movimentos, essas ilustrações, ou movido pela palavra do Senhor. É ela que garante as nossas vitórias. Não é o rebuliço, mas a leitura da palavra constante, que nem diz o Salmo 1, medito nela dia e noite. Oh, aleluia. Como a palavra do Senhor é tão simples e verdadeira. Isaías pregava: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Será que a palavra que está sendo ministrada está encontrando abrigo em cada coração? Aleluia. As vitórias são do Senhor. Deus tem prazer em abençoar. Ele ama derramar bênçãos sem medida sobre a vida do seu povo. Mas não é de qualquer jeito. Não é com movimentos. Debaixo da graça do Espírito Santo e do poder de Deus. Há um grande movimento nas redes sociais. Há um grande movimento em links, sites. Nós mesmos temos a oportunidade de transmitir aos irmãos que estão online, que não puderam estar aqui. São muitos irmãos que assistem. E essa palavra não tem fronteiras. Ela abrange o Brasil e o mundo inteiro. É bênção do Senhor. Mas é porque eles não puderam estar aqui no momento. Como Jeremias falava, aqui é o templo do Senhor. E ele repetia: o templo do Senhor, a casa onde os ouvidos e os olhos do Senhor estão atentos para ouvir a minha e a sua oração. Mas eu vejo muitos pregadores. Eu tive a oportunidade de transmitir estudos bíblicos aqui na igreja, pela internet. Os irmãos na escola bíblica ainda transmitem, é bênção. Mas será que estão esperando muitos likes?
Será que é isso que vai validar o compromisso da palavra e da verdade? Será que eu tive 100, 200, 300, 500 likes? Será que eu estou nesse momento preocupado quantos likes eu vou ter nesse momento para os irmãos que estão me assistindo? Não dê like para o irmão Sandro. Glorifique o nome do Senhor. Não adianta você ter 1 milhão, 5 milhões de likes e ter um like negativo do Senhor. Como anda o coração do crente em nome de Jesus? Há uma grande preocupação em alguns eventos e igrejas, quando há o convite de um grande pregador que vem, um homem de nome, e quando sabe que aquele homem vai chegar, a igreja enche, fica repleta, glória a Deus. Mas será que temos que chamar alguém de fora? Tendo 2 anjos da igreja, pastores que pregam aqui debaixo do Espírito Santo de Deus, é o mesmo Espírito Santo de Deus, não há diferença. Ele que transmite a palavra através dos servos do Senhor. Mas quem creu em nossa pregação? Quem creu? Deus está sondando o meu coração e o seu coração nesse momento. E Ele quer ver coração quebrantado, corações verdadeiros, sinceros, não perfeitos, mas sinceros diante de Deus. Como está escrito no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há peso, não há problema. É óbvio que muitos estão trabalhando, é um momento difícil. Muitos estão trabalhando por 2 ou 3 devido ao alto nível de desemprego. Mas quando você tem a oportunidade, como aqui eu estou, de não só estar congregando com os irmãos, ouvindo a palavra e agora ministrando a palavra, ser verdadeiramente um motivo de grande alegria. Porque nós não vimos ver a bela equipe de louvor, nem esse belíssimo templo com todas as suas ilustrações, nem os pastores, por mais eloquentes na palavra, mas buscamos a presença de Deus nesse lugar, a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida, para revestir de graça, poder, vitória, cura e salvação. Oh, aleluia! É assim que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Mas, irmãos, o mundo é teimoso, determinado a pecar e a perseguir a igreja. Quantos profetas foram mortos, citados na Bíblia? Alguns eu vou citar: João Batista, diácono Estevão, Tiago, irmão de João, discípulo do Senhor, apóstolo Paulo. O Senhor Jesus dá testemunho em Lucas 11:51, que desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo, será requerido dessa geração. E hoje, irmãos, as perseguições estão se intensificando. Está apertando, irmãos. Saudoso pastor Espiridião Almeida, pai da missionária Magna, que ali está, deu a sua vida servindo ao Senhor, foi morto, um servo de Deus. E os tempos que estão chegando são esses. E como a igreja está se preparando, que nem aquela cantora gospel, preocupado com os likes, os DVDs, o material que ela pode vender,
ou preocupado verdadeiramente com cada alma que aqui está presente, servindo e glorificando a Deus? Sabe, irmãos, para os cristãos fica um alerta enorme sobre a nossa vigilância, sobre a nossa conduta, sobre as nossas decisões, tanto na sociedade como na igreja, principalmente as decisões na política. Senhor, quanta cegueira no povo de Deus às vezes, que pessoas estão vendo a mentira, a calúnia, o engano, dados forjados, e muitos sendo enganados. Mas lembre-se, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, não é enganado. Pode contar a mentira que for, as maiores mídias, sejam através de pesquisas, da forma ou que for, não engana o crente. Que uma das maiores bênçãos que o crente tem é o discernimento espiritual. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, Ele te guia, Ele te mostra, Ele te fala a verdade o tempo inteiro. Não tem como enganar o crente de Deus. Quando você observa a história dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, quando você observa em 2 Coríntios capítulo 11 também, do sofrimento de Paulo por amor à igreja. Oh, aleluia. Sabe, irmãos, as mensagens deixadas por eles, pelos irmãos que deram suas vidas, é um exemplo para cada um de nós. Será que eu teria coragem de dar a minha vida por amor ao Evangelho? Se você fosse encarcerado, pressionado, tendo que negar a Jesus, por culpa de um sistema político que mudou, será que você tinha coragem de dar a sua vida por amor a Jesus? Tempos difíceis estão chegando. E como a igreja está se comportando? Falo assim porque eu sou o principal aqui. Em João 5:44, o Senhor Jesus repete uma declaração. Ele diz: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? É muito bom ser elogiado, mas seja quem for, professor de escola bíblica, diácono, assim como eu sou, né? Qualquer um que trabalhe na obra do Senhor, até como servo do Senhor, se fizer algo, não se exalte, glorifique a Deus. Gosto muito das palavras do pastor Múcio, quando ele declara: se foi bênção a palavra, ou se foi bênção algo que aconteceu na igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas se deu errado, fui eu mesmo. Há uma diferença. Precisamos da presença constante do Espírito Santo de Deus. Certa vez, na casa de um amigo, estava presente um pastor que cresceu muito com a sua igreja. Uma igreja que cresceu de uma forma esplêndida, no interior aqui de Alagoas, não precisa citar nomes, mas o que eu falo é fiel e verdadeiro. E com alegria eu saudei aquele pastor. Paz do Senhor, pastor. Ele fez: pastor não, apóstolo. Aleluia. Aleluia.
Pai do Senhor, apóstolo. Como anda o coração de um homem desse? É um servo do Senhor? Ou um servo da vaidade? Ou dos costumes? Ou daquilo que Jesus falou? Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Deus quer nos abençoar, mas antes Ele quer corrigir os erros do irmão Sandro. Sandro, você precisa consertar certos erros em sua vida. Aí eu vou derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. E não é diferente sobre a vida dos crentes da igreja do Senhor. Não posso viver com um pé no mundo e um pé na igreja. Precisamos combater a incredulidade, irmãos. Está escrito em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Todas as ferramentas estão distribuídas para fazer o crente se desviar da presença do Senhor. Costumes, mídia, dados forjados, condenados são soltos sem terem pago a devida sentença. Injustiças terríveis têm afrontado o Brasil e o mundo, e ainda tem enganado a muitos. Deus nos alertou sobre tudo isso na Bíblia. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Está em Isaías 5:20. Em Provérbios 17:15 está escrito: há duas injustiças que o Senhor abomina: que o inocente seja condenado, e que o culpado seja colocado em plena liberdade como justo. Devido a tantas circunstâncias negativas, até que o povo de Deus na Bíblia passava, Malaquias 3:15, ele declara: por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. Já pensou? Esses crentes que estão aqui são profetas da Bíblia, no livro eterno. E nós, vendo tudo isso, será que estamos pensando a mesma coisa? Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, jamais, repito, jamais será enganado. Oh, aleluia! Como é importante você declarar o Senhor Jesus como seu Senhor, único e suficiente Salvador, porque você declara que Ele é o Deus da sua vida. Nada poderá te abalar. Agora tem um Pai que cuida verdadeiramente do seu filho. Além dessas coisas todas que observamos, aparecem os emissários do caos, com situações e palavras desanimadoras o tempo inteiro. Irmão, não adianta, desista, não tem mais jeito. São pessoas que chegam perto para contaminar, deixar você para baixo. Afaste-se, afaste-se desse. Se agarre com a palavra, tenha fé, esperança no Deus, o Deus que pode todas as coisas, e veja a glória de Deus sendo derramado sobre as suas vidas.
Quando eu lembro do exemplo de Jairo, quando ele chega lá em Lucas 8:41, ele se aproxima de Jesus, né? Ele que era um dirigente local da sinagoga, mas quando ele chega diante de Jesus, ele não chega de qualquer jeito. Senhor arrogante, vai lá na minha casa, porque a minha filha está doente. Você não é profeta? Eu quero ver se você vai lá curar a minha filha. Diz que Jairo, judeu, prostrou-se diante do Senhor, mergulhou em seus pés. É assim que o Senhor quer. Prostrado aos pés de Jesus. Prostrado aos pés do Rei dos Reis. Prostrado aos pés do Senhor dos Senhores. Não há outro Deus. Não tem poder maior no universo que não possa curar. E ele vai à casa de Jairo. Uma história tão conhecida. Mas quando ele vai à casa de Jairo, vem ainda as pessoas que desanimam, que colocam você para baixo. Não incomode o mestre, a menina já morreu. Não adianta. Jesus responde: não temas, crê somente e será salva. Porque Jesus disse: não temas, crê somente e será salvo. Mas a palavra de Isaías que lemos no início disse: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Porque as pessoas olham, as pessoas ouvem, mas não compreendem. Às vezes os pastores estão aqui pregando, e muitas vezes eu sento ali na parte de trás da igreja e fico incomodado às vezes com irmãs que estão mais preocupadas com o corte de cabelo da irmã, ou a luz do cabelo dela, do que com o esplendor e a glória de Deus. E os pastores se acabando aqui pregando, lutando pela salvação da igreja, para uma igreja ajustada, ciente, fortificada, alimentada pela palavra. Ficam chateados. Eu digo: irmã, desculpa aí, eu ouvi a palavra de Deus. Eita, Sandro chato. Isso aí, acho que deve sair dizendo: esse irmão que parece até o Mr. Bean. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Deus, Ele nos honra. Mas a honra que vem não é de homens, e sim de Deus. Não podemos receber a honra dos homens. Está escrito, pela terceira vez, em Romanos capítulo 10. Agora o apóstolo Paulo, fazendo a mesma observação que Isaías e que está no Evangelho de João também fez. Está escrito em Romanos 10, a partir do verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocar aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação?
E ele continua: de sorte que a fé é ouvir a palavra de Deus. Mas digo, povo, não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Deus coloca 3 vezes na Bíblia: Isaías, Evangelho de João, e em Romanos capítulo 10, através de Paulo. Quem creu na pregação do Senhor? Quem creu na pregação do Senhor? Deus, Ele quer os corações do seu povo voltados para Ele, voltados para o Senhor. Ele dizendo: volte-se para mim, diz o Senhor. Igreja, volte o seu coração para o Senhor. Não existe coisa igual em você estar debaixo da graça, do amor e da presença de Deus. No Salmo 51:16 está uma declaração de humildade que Deus, Ele quer ver na vida do crente. Ele diz: Senhor, sei que Tu não te deleitas em sacrifícios, nem te comprazes em oferendas, pois se assim fosse, eu os oferecia. O verdadeiro, repito, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido. Jamais será desprezado por Deus. Pai, rendo a Ti por Tua infinita graça, misericórdia, por Teu perdão, Senhor, por cada vida aqui presente nesse lugar e a todos aqueles que nos ouvem, Pai. Oh, Pai, a glória é Tua, a honra é Tua, o louvor é Teu, Senhor. Te pertencemos, Senhor amado. Apresentamos nossas vidas diante do Seu altar. Entregamos nossas lutas, nossas dificuldades, Senhor, nossos pecados, Pai, em Tuas mãos, Senhor amado. Tu és o fiel juiz e conheces e sonda cada coração. Abençoa, Senhor, o Teu povo nesse lugar. Cura, Senhor. Salva, Senhor. Transforma, Senhor. E Te louvamos e Te glorificamos no nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Fiquemos todos de pé.